Alô, boa tarde. Boa tarde. Olá, como vão vocês? Isso, obrigado. Bom, queria dar a todos as boas-vindas ao segundo encontro da série de seminários O que a Ignorância tem a nos ensinar, onde vamos discutir o papel da ignorância na sociedade contemporânea e, principalmente, a ignorância voluntária, porque setores significativos da sociedade se recusam a aceitar evidências científicas e fatos muito bem estabelecidos. Como já disse, esse é o nosso segundo encontro. Nós vamos ouvir o Lenin. E se eu conseguir desbloquear isso, eu consigo até ler o currículo dele. Lenin Bicudo Bárbara é mestre e doutor em Sociologia pela USP e tem como principais interesses teoria social, história das ideias e os estudos da ignorância. Eu normalmente teria uma introdução um pouquinho mais longa para fazer, mas dado o adiantado da hora, eu vou passar a palavra diretamente. Vou passar a palavra diretamente para o Lenin, por favor. Obrigado. Dá para ouvir? Ok. Boa tarde a todos. Eu gostaria de começar agradecendo a todo o pessoal do EA, em particular ao Paulo Saldiva, que foi quem deu a ideia do ciclo. Eu também agradeço ao pessoal do IQC, que trouxe o Stuart Weiss no começo do mês. O Roberto Takata e o Marco Varela, que também participaram desde o início da organização desse ciclo. E o André Frazão e o João Cortese, que trouxeram seus alunos para a apresentação de hoje. Eu estou muito contente de estar aqui, de ter colaborado com vocês para esse ciclo, enfim, sair do papel. Certo. Como vocês podem ver aqui, o título da minha apresentação é Ignorância e Sociedade. A proposta desse ciclo é um pouco pensar o que é ignorância e o que fazer a seu respeito, sob diferentes perspectivas. Como eu sou sociólogo de formação, eu pensei em focar um pouco mais na perspectiva sociológica, claro. A questão é que, ao fechar a lista de palestrantes, eu observei que também faltou alguém que trouxesse uma reflexão um pouco mais conceitual sobre a natureza da ignorância. Na minha tese de doutorado, que foi defendida junto ao Departamento de Sociologia da USP, eu dialogo bastante com a literatura filosófica sobre o tema. Por isso, eu achei que valeria a pena trazer uma parte dessa discussão para a apresentação de hoje. Eu não vou falar aqui em detalhe da minha pesquisa de doutorado, mas cabe dizer que eu cheguei ao tema da ignorância a partir de um problema inicial bem específico, o da sobrevivência das más ideias. Ou, para ser mais exato, o problema da persistência no tempo de certos sistemas de crença, mais ou menos formalizados, que dependem do apego às más ideias. Eu investiguei em detalhe 2 desses sistemas de crença, um no âmbito das ciências naturais e outro no âmbito das humanidades, a homeopatia e o masculinismo. Eu não vou entrar em detalhes agora sobre esses casos. Eu menciono o ponto por 2 motivos. Primeiro, porque eu vou aproveitar alguma coisa do meu trabalho anterior para ilustrar alguns pontos discutidos nessa apresentação. E segundo, para enfatizar que eu comecei a me interessar pelo tema a partir do problema da persistência das más ideias. A questão é que, embora haja uma relação entre a ignorância e a persistência das más ideias, é preciso enfatizar que o leque dos estudos da ignorância é bem mais amplo. Ele não se resume a esse problema. Por isso, eu vou começar abrindo um pouco esse leque, refletindo um pouco sobre o que é, afinal, a ignorância. Será que eu posso apoiar aqui para ficar mais livre? Não sou muito bom nisso. Dá para ouvir por esse também? Perfeito. No dia a dia, a ideia de ignorância pode remeter a muitas coisas diferentes. Apontamos o dedo e chamamos alguém de ignorante quando queremos insultar essa pessoa. Confessamos nossa própria ignorância ao consultar um especialista, mas também quando não queremos ser responsabilizados por alguma coisa. Dizemos que estamos ignorando alguém quando não queremos falar com essa pessoa. Associamos ignorância a uma simples falta de informação ou instrução. Dizemos que não conhecemos certos fatos, mas também certas pessoas ou lugares.
E a ideia de desconhecimento tem, em cada caso, conotações um pouco diferentes. Ali alguns exemplos desses casos que eu mencionei. Bom, a reflexão sobre o tema da ignorância que eu proponho aqui deverá nos ajudar a entender melhor o que conecta esses diferentes usos do termo, para que possamos usá-lo de maneira mais refletida. A minha estratégia para discutir a questão tomará como base isso que eu chamo de família conceitual da ignorância. Esse gráfico aqui ele é inspirado no trabalho de Michael Smithson, que publicou, em 89, esse livro chamado Ignorance and Uncertainty. O Smithson, na verdade, ele propõe uma taxonomia da ignorância, quer dizer, um esquema para classificar os vários tipos de ignorância. O que propõe é algo um pouco diferente. Erro e irrelevância, que em Smithson, por exemplo, corresponderiam aos dois tipos básicos de ignorância, são, nesse esquema aqui, conceitos diferentes do conceito de ignorância, mas relacionados a ele de maneira mais específica, o que está mais conforme com a discussão no âmbito da epistemologia sobre o tema. Vamos começar pela relação entre ignorância e conhecimento. Essa relação está inscrita na própria palavra ignorância. Ela é formada pela junção do prefixo in, esse i é uma contração de in, que indica privação, ausência, negação, com o radical gnose, que é o termo grego para conhecimento. Em português, temos outro termo construído de maneira análoga, desconhecimento, com a diferença de que o prefixo des enfatiza mais a ideia de contrariedade. Por isso, a definição mais geral e intuitiva de ignorância é a ausência de conhecimento de fatos. Nesse sentido mais intuitivo, conhecimento e ignorância formam uma dicotomia perfeita. Um começa exatamente onde o outro acaba. Eu posso, por exemplo, ou conhecer ou ignorar o nome de cada um de vocês aqui na plateia. Não há espaço para meios termos, para gradações. Mas isso não esgota a questão. A relação entre ignorância e conhecimento é mais complicada do que isso. Em certas situações, é difícil saber se sabemos o que pensamos que sabemos. É difícil saber se estamos aplicando certo esses conceitos. Digamos, por exemplo, que eu pergunte ao João Cortese qual é o nome da pessoa sentada atrás dele, que eu não sei. Digamos que ele me responda, para tentar fazer uma piada com o meu nome, que o nome dessa pessoa é Rosa, em alusão a Rosa Luxemburgo. E que, por estar distraído no momento, eu não me dê conta de que se trata de uma piada, e a tome ao pé da letra. Nesse caso, por mais certo que eu possa estar de saber o nome dessa pessoa, isso é algo que eu, de fato, ignoro. A não ser que seu nome, por acaso, seja Rosa também. Certo. Então, é algo que eu ignoro. De modo que, por mais clara que seja a oposição conceitual entre ignorância e conhecimento, nem sempre estamos em boas condições para distinguir entre ambas. O que vemos aqui é que o caráter falível do conhecimento humano, o fato de que podemos errar, marca a relação entre ignorância e conhecimento. Torna essa relação, na prática, mais complicada, mais difícil do que pode, a princípio, parecer. A atitude filosófica da dúvida é aquela que ilustra de maneira mais clara essa região nebulosa entre o conhecimento e a ignorância, entre saber e não saber. Duvidar implica suspender a pretensão de que sabemos o que achamos que sabemos, reconhecer que os limites entre uma coisa e outra não são sempre evidentes. E não é só. Ainda devemos levar em conta que não conhecemos só fatos simples, como o nome de alguém. Podemos conhecer ou não conhecer objetos complexos, cidades, pessoas e fenômenos como a gravidade, a evolução e a divisão social do trabalho. Como não é possível reduzir esses objetos a um fato discreto, o conhecimento e a ignorância desse tipo de coisa passa a admitir gradações. Podemos conhecer intimamente uma pessoa e, ao mesmo tempo, ignorar um segredo terrível que ela guarda. Newton sabia muitas coisas sobre a gravidade e, ao mesmo tempo, ignorava sua relação com a curvatura do espaço-tempo. De modo que, quando o que está em jogo são objetos complexos, há sempre uma mistura entre ignorância e conhecimento. Há, por fim, uma relação de dependência entre essas duas coisas, quando falamos da ignorância humana. Pois a nossa ignorância está atrelada à maneira como, de fato, podemos conhecer o mundo ao nosso redor. O que nos permite conhecer a realidade são as atividades intelectuais desempenhadas pelo nosso aparato cognitivo. Não temos como conhecer o mundo
sem um cérebro. Mas o cérebro é uma estrutura finita e o mundo à nossa volta uma estrutura potencialmente infinita. Isso significa que o nosso conhecimento só pode ser fragmentário, que conhecemos sempre apenas uma parte do mundo à nossa volta, uma parte da realidade. Isso é uma obviedade, mas essa obviedade tem uma implicação importante. A ignorância está aí para ficar. Podemos, é claro, conhecer coisas específicas que hoje ignoramos, mas é uma fantasia pensar que um dia o conhecimento em si triunfará sobre a ignorância em si. Tudo o que podemos fazer é administrar nossa ignorância, remediar os seus efeitos mais nocivos. Mais à frente, nessa exposição, a gente vai voltar à questão do manejo da ignorância. Mas passemos agora à parte de baixo daquele nosso esquema. Vamos tratar primeiro da relação entre ignorância e irrelevância. Conhecer uma coisa envolve prestar uma atenção especial a ela, envolve aplicar os recursos intelectuais de que dispomos, seja de maneira intuitiva, seja de maneira mais analítica, para dar conta de certo aspecto da realidade. Como esses recursos são limitados, não podemos aplicá-los indiscriminadamente. A nossa atividade cognitiva se concentra naquilo que, por qualquer razão, calha de ser mais relevante para nós. Não é à toa, portanto, que haja uma relação entre ignorância e irrelevância. Quanto menos relevante uma coisa é para nós, mais facilmente a gente tende a ignorá-la. Pensemos na seguinte situação. É fim de semestre, temos um monte de compromissos urgentes e recebemos um e-mail de um colega pedindo nossa ajuda. Adoraríamos ajudar, mas temos que corrigir mais uns 30 trabalhos até amanhã. Então deixamos isso para depois de amanhã. Mas depois de amanhã temos outros compromissos e no dia seguinte mais outros. No fim, ignoramos o pedido do nosso colega. As nossas ações, elas obedecem a algo que podemos chamar de estrutura de relevância. Certas coisas atraem mais nossa atenção do que outras. Algumas, as que estão no topo da nossa estrutura de relevância, não podem ser ignoradas. Outras, as que estão lá embaixo, podem. Notem que a irrelevância não é um tipo de ignorância. São coisas diferentes, mas relacionadas entre si de um modo especial. Não ignoramos tudo o que é irrelevante. E o fato de algo ser relevante para nós significa apenas que teríamos bons motivos para conhecer essa coisa, não que a conhecemos. A irrelevância, embora não seja exatamente um tipo de ignorância, implica um tipo de ignorância. A nossa linguagem, de certa forma, reconhece isso. Geralmente não usamos o substantivo ignorância para pensar em casos que envolvem irrelevância, mas o verbo ignorar, como ao dizer que estamos ignorando fulano. A ignorância está aqui, portanto, pensada como uma ação, um processo, como algo que fazemos ativamente, e não exatamente um estado mental. A coisa muda de figura quando pensamos na relação entre ignorância e erro. Enquanto, no caso da irrelevância, a ausência de conhecimento prescinde até mesmo da pretensão de conhecer algo, no caso do erro, essa pretensão está desde o início presente, mas não é satisfeita. O erro, quando não é intencional, quer dizer, quando não envolve a propagação deliberada de uma falsidade, implica tentar conhecer, falhar e encobrir, de alguma forma, essa falha. Voltemos à nossa colega sentada atrás do João. Se naquele Lênin hipotético acreditasse que o seu nome é Rosa, ele estaria errado a esse respeito. É isso que a gente estipulou. O erro que está aí em jogo envolve acreditar em algo específico que não é verdadeiro. Envolve substituir o conhecimento por uma crença equivocada. Eu coloquei alguns outros exemplos ali completamente incontroversos. Bom, está claro como essa forma mais simples de falha do conhecimento se relaciona à ignorância. Se um Lênin hipotético acredita, erroneamente, que o nome dessa pessoa é Rosa, então ele ignora o nome dessa pessoa. E tal crença equivocada acaba encobrindo a ignorância a esse respeito. Erro e ignorância são coisas diferentes, mas onde há erro, há também ignorância. Por outro lado, nem sempre onde há ignorância, há erro. Errar, muitas vezes, envolve tentar conhecer, e, por isso, em algumas situações, isso nem se coloca de início. Antes dessa apresentação,
nem eu, nem o nosso Lênin hipotético, sequer sabíamos da existência dessa pessoa em particular. Por conseguinte, eu e meu outro eu também ignorávamos o seu nome, mas não poderíamos estar errados sobre isso. Por fim, também podemos assumir nossa ignorância, em vez de encobri-la com uma crença falsa. Eu não acredito que o nome dessa pessoa é Rosa. Apenas aquele nosso Lênin hipotético acredita nisso. Como esse Lênin aqui não tem problema em admitir sua ignorância sobre esse fato, ele tampouco está errado a esse respeito. O erro é, como eu havia dito, uma falha do conhecimento, que presume a tentativa ou pretensão de conhecer algo, ou de fazer algo passar-se por conhecimento, no caso da propagação deliberada de falsidades. Mas o conhecimento também pode falhar sem que isso constitua um erro. A incompletude ou imperfeição do conhecimento é uma forma sui generis de ignorância, que se manifesta de modo especialmente agudo quando buscamos conhecer fenômenos complexos. Em muitas situações, por exemplo, ao fazer previsões difíceis ou construir hipóteses sobre o passado, ela se manifesta como incerteza. Sabemos, com certeza, que cada um de nós um dia vai morrer, mas não sabemos ao certo nem quando, nem como. Esses detalhes são cercados por incertezas, que envolvem, nesse caso, o desconhecimento sobre certos aspectos do futuro. Além disso, pensamos por conceitos, e muitos dos nossos conceitos são intrinsecamente limitados. Filósofos como Max Black e Timothy Williamson refletiram bastante sobre uma forma específica de limitação conceitual, a vagueza. Podemos dizer que um conceito é vago quando há casos limite junto aos quais não estamos em condições de dizer se ele se aplica ou não. Um dos exemplos favoritos de Williamson são conceitos como gordo e magro. Todos somos perfeitamente capazes de entender esses conceitos e, na maior parte das vezes, de aplicá-los sem erro para descrever uma pessoa ou um animal. Mas há certas pessoas e animais que não sabemos dizer se são gordos ou magros, que constituem casos limite do uso desses conceitos. O mesmo vale para conceitos como alto. Eu, claro, não sou uma pessoa alta. Há várias pessoas nessa sala, dá para ver aqui, que são altas, sem dúvida. Mas a partir de que altura exatamente uma pessoa passa a ser alta? 1,80 m, um homem, por exemplo? Mas então, uma pessoa com 1 milímetro a menos deixa de cair nesse conceito? Onde que fica exatamente o ponto de corte, se dividirmos a altura das pessoas milímetro a milímetro? A incerteza e a vagueza são só dois exemplos nos quais a ignorância assume a forma da incompletude do conhecimento, que eu mencionei por serem amplamente discutidas no âmbito da filosofia acadêmica. Alguns desses exemplos, eles tratam de falhas perfeitamente inofensivas, como nos conceitos de alto ou magro. Mas a incerteza e a vagueza também estão presentes em situações mais graves. Qualquer procedimento médico mais invasivo envolve riscos, envolve algum grau de incerteza quanto ao resultado do procedimento. Pode ser que o paciente contraia uma infecção hospitalar por ter sua saúde debilitada após uma cirurgia. Podemos até tomar medidas para diminuir a margem de incerteza, mas não eliminá-la por completo. Da mesma forma, um juiz que tem de decidir se o réu é ou não é culpado do crime de que é acusado, muitas vezes não sabe tudo o que, idealmente, deveria saber para chegar a um veredito correto. Ele também pode acabar tomando decisões em meio a uma situação de maior ou menor incerteza. Parte da estratégia usada pelas partes no julgamento pode, inclusive, consistir em alimentar artificialmente a incerteza a respeito dos fatos relevantes sobre o caso, inflacioná-la por meio da retórica. E o mesmo vale para os conceitos que usamos em cada caso. Um juiz, por exemplo, tem de decidir se a ação do réu enquadra-se ou não no tipo penal apresentado pela acusação, o que nem sempre é autoevidente, em função da vagueza intrínseca a alguns tipos penais. E mesmo conceitos como culpado e inocente parecem especialmente difíceis de aplicar a alguns casos limite. Além disso, a incerteza e a vagueza frequentemente levam ao erro. Então, em vez de reconhecer que ignoramos o que ignoramos, encobrimos nossa ignorância com uma crença infundada que tenhamos à nossa disposição. Com uma explicação simples. Não raro, as consequências disso são nocivas.
temos boas razões para querer diminuir a incerteza quando o que está em jogo é a vida e a morte das pessoas. Evitar o erro nos casos em que o erro pode prejudicar alguém. Limitar ao máximo a margem de vagueza dos nossos conceitos para que sua aplicação não produza injustiças. Mas nada disso é intrinsecamente ruim, assim como não é a ignorância. Esta é, vale lembrar, parte da condição humana. Ela é o que é e está aí para ficar. Assim, para seguir com a nossa discussão, eu gostaria de falar um pouco sobre a complicada relação entre a nossa ignorância e os nossos valores. Em geral, nós pensamos no conhecimento como um bem e na ignorância como um mal. Várias das metáforas que usamos para falar da ignorância refletem isso. O conhecimento é luz, a ignorância, sombra e trevas. A ignorância é um obstáculo para o avanço do conhecimento. Da mesma forma, se chamar de ignorante funciona bem como um insulto, se apontar o dedo e chamar alguém de ignorante causa aquele efeito psicológico que a gente espera de um insulto, é porque tendemos a atribuir ao termo uma carga negativa. Mas a luz às vezes ofusca, e as sombras podem dar conforto. O conhecimento talvez não deva avançar de maneira desenfreada. Algumas coisas seria melhor não conhecer. Como a maior parte das apresentações feitas neste ciclo se atém ao aspecto negativo da ignorância, eu achei que seria importante focar aqui, por um momento, nos casos em que ela é valiosa. Eu discutirei dois valores diferentes da ignorância, um cognitivo ou epistêmico e outro moral. O primeiro é talvez o mais contraintuitivo, e por isso eu vou me demorar um pouco mais nele. Eu digo que algo tem valor cognitivo quando contribui para a gente conhecer algo que temos boas razões para conhecer. Só que toda ignorância envolve, por definição, ausência de conhecimento. Então, como pode ela gerar conhecimento? Isso só soa como um paradoxo se a gente esquece que ignorar, assim como conhecer, são verbos transitivos. Sempre ignoramos ou conhecemos alguma coisa. Por isso, sob certas circunstâncias, a ignorância de uma coisa A pode contribuir para o conhecimento de uma coisa B. Eu vou mencionar aqui dois exemplos. Para o primeiro, eu peço que vocês considerem esse gráfico aqui. Eu tirei ele de uma revista brasileira de homeopatia. Trata-se de um artigo escrito por um grupo de homeopatas romenos que buscava demonstrar a eficácia de um preparado homeopático, a Arnica montana 7CH, no tratamento de contusões em camundongos. Mais adiante eu vou falar mais sobre a homeopatia. Mas, por agora, basta indicar que, com base no que sabemos sobre farmacologia, não temos bons motivos para acreditar que a arnica, assim preparada, tenha qualquer efeito terapêutico além do placebo. Os homeopatas que fizeram esse estudo, é claro, discordariam de mim. Eles arranjaram 40 camundongos e os dividiram em dois grupos de 20. Os experimentadores, então, provocaram um ferimento nas patas de todos os camundongos, usando uma pinça. Um dos grupos recebeu, logo após o trauma, água com açúcar e serviu de controle. O outro recebeu o preparado homeopático. Os homeopatas eles mediram, então, de 15 em 15 minutos, o diâmetro do edema provocado. E esse gráfico aí traz os resultados dessas medições. A gente vê que o grupo de controle teve os ferimentos maiores do que o tratado com homeopatia. Os autores interpretam os resultados como lemos aí embaixo, quer dizer, de maneira favorável à homeopatia. Mas, é claro, o próprio gráfico sugere uma explicação alternativa, não considerada pelos autores. Ele começa do ponto zero, anterior ao trauma. A gente vê ali o primeiro ponto. 15 minutos depois, tem o primeiro dado obtido após a pinçada. E o que salta à vista é que o trauma induzido nos camundongos do grupo de controle foi, desde o início, bem maior do que o induzido nos tratados com homeopatia. Daí a discrepância observada nos outros pontos do gráfico. E eis o X da questão. O artigo não faz nenhuma menção a procedimentos de cegamento. Quem induziu o trauma estava em condições de saber quais camundongos seriam tratados com homeopatia e quais serviriam de controle. Quer isso tenha sido feito de maneira proposital, quer de maneira inconsciente, não interessa para a gente. O ponto é que o conhecimento desse fato A
quais camundongos seriam alocados em qual grupo, se impôs como obstáculo para o conhecimento de outro fato B. Seria ou não essa substância eficaz do ponto de vista farmacológico? Procedimentos de cegamento, usados em ensaios clínicos mais robustos, promovem a ignorância de certas coisas, coisas que, se conhecidas pelos envolvidos, podem prejudicar a confiabilidade da evidência obtida. E isso, é claro, não se aplica só ao conhecimento científico. Consideremos outro exemplo, agora no âmbito do direito. Em casos que vão a júri popular, cabe ao juiz decidir o que pode ou não ser apresentado como evidência ao júri, o que é feito com base num conjunto de normas. Nos Estados Unidos, esse tipo de coisa é regulamentada pelas Federal Rules of Evidence. E eu foco aqui nos Estados Unidos, por um acaso. O recorte empírico da minha pesquisa sobre o masculinismo me levou a conhecer um pouco melhor esse caso. Então, uma dessas regras, essa regra aí, a 412, dispõe o que a gente lê. A evidência a seguir não é admissível num processo civil ou criminal que envolva suposta má conduta sexual. Evidência oferecida para provar que a vítima participou de outro comportamento sexual. E 2, evidência oferecida para provar a predisposição sexual da vítima. Então, qual que é o subtexto dessa regra? Por que ela foi criada? Consideremos o caso de uma mulher vítima de assédio sexual. Imaginemos agora que essa mulher trabalha ou trabalhou em algum momento de sua vida como prostituta. Quando paramos para pensar, sabemos que trabalhar como prostituta obviamente não impede uma mulher de ser vítima de assédio. Mas alguns membros do júri podem, por força de preconceitos vigentes em nossa sociedade, concluir que a vítima, por ser ou ter sido prostituta, não seria uma mulher com bons valores, não teria caráter, e poderia fazer uma falsa acusação para tirar vantagem, que ela seria esse tipo de pessoa. Sabemos que as pessoas, às vezes, pensam dessa maneira, e a defesa do acusado pode explorar esses preconceitos para desacreditar a vítima e evitar que seu cliente seja responsabilizado por seus atos. A regra em questão ela foi criada com o intuito de evitar esse tipo de estratégia de desmoralização. Trata-se, como no caso anterior, de promover a ignorância sobre certos fatos. O juiz atua no sentido de impedir que os membros do júri saibam certas coisas, porque, se souberem delas, podem ser levados a ignorar o que deveria ser mais relevante no contexto do julgamento, se o crime em questão aconteceu ou não. O que temos aqui é, mais uma vez, aquela situação em que promover a ignorância de A nos coloca em melhores condições para conhecer B. Essa situação se traduz em valor cognitivo da ignorância apenas quando conhecer B é mais relevante do que conhecer A, e conhecer A pode criar obstáculos para conhecer B, devido a vieses ou preconceitos arraigados no nosso pensamento. Além disso, a literatura no âmbito dos estudos da ignorância identificou pelo menos mais uma fonte de valor cognitivo para ela, além da que acabei de discutir. Essa frase aí do James Maxwell, físico do século XIX, servirá como ponto de partida para essa discussão. A ignorância inteiramente consciente é o prelúdio de todo avanço real na ciência. O sociólogo Robert Merton, ele cunhou, para discutir uma questão relacionada a isso, o termo ignorância especificada, que se refere, citando Merton, ao que ainda não é conhecido, mas precisa ser conhecido para lançar as bases para ainda mais conhecimento. Eu elaborei um gráfico bem simples e idealizado, para ilustrar isso de maneira intuitiva. O que temos aqui está relacionado a algo que ficou conhecido por princípio da propagação das questões. Foi formulado pelo Immanuel Kant e recentemente retomado pelo filósofo Nicholas Escher e, na sua esteira, pelo neurocientista Stuart Feidenstein, que escreveram sobre a ignorância. E foi do Feidenstein que eu tirei a frase do Maxwell. A ideia básica é que toda nova resposta a uma pergunta antiga fornece material para a formulação de perguntas até então inconcebíveis, o que permite, nos termos de Feidenstein, refinar a nossa ignorância, cultivá-la. Assim, novos conhecimentos, novas respostas às nossas velhas perguntas alteram
os limites entre o que sabemos e o que não sabemos. Essa alteração permite especificar melhor o que ignoramos, moldar a nossa ignorância sob a forma de novas perguntas, novas questões. Diante dessas novas questões, nós formulamos novas respostas. E quando elas acertam o alvo, temos novos conhecimentos, de modo que o ciclo continua. Temos aí uma visão dinâmica da relação entre conhecimento e ignorância. Por mais que se oponham, um não anula necessariamente o outro. Bom, eu tentei mostrar como, em algumas situações bem específicas, a ignorância pode ter um valor cognitivo especial. Mas também podemos pensar em situações nas quais o valor cognitivo tem de ser posto na balança com valores de outra ordem, valores morais. Comecemos pela questão da privacidade. Valorizar a privacidade significa que há certas coisas a nosso respeito que outras pessoas não deveriam saber. Por exemplo, aquelas pessoas com as quais não compartilhamos uma relação íntima o bastante. Quando alguém conhece algo sobre nós, que, no nosso entender, essa pessoa em particular não deveria saber, experimentamos isso como uma violação. Nesses casos, o conhecimento é concebido como algo indesejado, incômodo, e a ignorância desejável, reconfortante. Em certas profissões, há inclusive uma regulação, mais ou menos formal, a respeito desse tipo de coisa. Médicos, psicólogos, advogados e mesmo padres não devem comunicar para qualquer um o que aprendem no contato com seus pacientes, clientes ou fiéis. Sem essa norma, estes possivelmente não compartilhariam alguns de seus segredos com esses profissionais. A criação desse tipo de norma é, para ser mais exato, uma resposta sociológica, um arranjo social, aos dilemas colocados para os indivíduos no manejo cotidiano do conhecimento e da ignorância, e foi, como tal, discutida por vários sociólogos. Por fim, em algumas situações, violações da nossa privacidade põem em risco não só indivíduos, como também instituições e populações inteiras. Basta pensar nas estratégias militares e em certos segredos de Estado. Algumas coisas, se conhecidas pelas pessoas erradas, podem ter resultados desastrosos, de modo que promover a ignorância sobre elas pode ser, mais uma vez, dependendo da situação, valioso. E a privacidade não é a única situação na qual a ignorância pode ganhar contornos morais positivos. No âmbito científico, os comitês de ética de pesquisa frequentemente envolvem pôr na balança esses valores. E naqueles casos em que o custo humano da aquisição de conhecimento se mostre elevado demais, temos boas razões para interromper a busca por conhecimento. O conhecimento é, de certo, um bem da maior importância, mas ainda assim um bem entre outros, como colocou o filósofo Nicholas Rescher, tais como a justiça, a saúde e integridade física das pessoas e a preservação do meio ambiente. Embora, em muitos casos, haja convergência entre esses bens, há situações específicas nas quais essa convergência não se verifica. A gente não pode sair fazendo experimentos que coloquem em risco a vida das pessoas, por exemplo. Nessas situações, a ignorância pode se mostrar valiosa. Bom, eu enfatizei, nesta parte da apresentação, alguns cenários nos quais ignorar não é algo necessariamente ruim. Então, certo, a inesperada virtude da ignorância está lá, e seria uma grande ironia se nós, que nos debruçamos justamente sobre a ignorância, ignorássemos por completo esse aspecto do nosso objeto. Por outro lado, o que realmente mexe conosco e atrai nossa atenção são aqueles cenários nos quais a ignorância gera problemas, problemas que exigem explicação e resposta. Como entender que um terraplanista ignore o que precisa ignorar para sustentar sua crença de que a Terra é plana? Por que notícias claramente falsas conseguem se espalhar tão rapidamente? Como entender que uma doutrina médica como a homeopatia foi capaz de sobreviver por 200 anos, precisamente no período em que a medicina fez mais avanços? Ou como pessoas de carne e osso acreditam que viveríamos num mundo dominado pelas mulheres, uma ginocracia, como acreditam os masculinistas? Por isso, no último trecho desta apresentação, a gente vai voltar a pensar na ignorância como fonte de problemas. Examinaremos, para ser mais exato,
como a sociedade responde a alguns problemas bem gerais provocados pela nossa ignorância. E como muitas dessas respostas acabam produzindo, como uma espécie de efeito colateral, novas formas de ignorância. Pois bem, antes de ser um fardo, uma bênção ou um insulto, a ignorância é uma decorrência da condição de que só podemos conhecer a realidade de modo fragmentário. E a vida em sociedade é marcada por essa situação. Ela é marcada no sentido de que, para conviver com ela, criamos e cultivamos toda uma tecnologia social. Construímos e comunicamos estereótipos dos coabitantes do nosso mundo social, para saber o que fazer diante dos outros, sem precisar, antes de agir, conhecer tudo sobre essa pessoa. Desenvolvemos toda uma complicada divisão social do trabalho intelectual, que permite que o conhecimento de uns compense a ignorância de outros. Classificamos documentos em função de quem deve ou não deve conhecê-los. E reservamos esse espaço puramente interior, a intimidade, onde guardamos, como segredos, aquela parte nossa que não gostaríamos que qualquer um conhecesse. E assim por diante. Nessa exposição, eu vou discutir só duas dessas respostas sociais aos problemas concretos gerados pela ignorância. A criação e comunicação de repertórios de tipos sociais no cotidiano e o desenvolvimento da divisão social do trabalho intelectual. A primeira dessas respostas opera mais no nível microsociológico, no âmbito das interações do dia a dia. Ela diz respeito a isso que o sociólogo Louis Schneider chamava de ignorância em contexto situacional. A segunda opera no nível macrosociológico e diz respeito ao que esse mesmo autor chamava de ignorância em contexto institucional. Vamos começar pela ignorância em contexto situacional. Temos que interagir com frequência com pessoas desconhecidas. Para saber como nos portar nesses casos, nós formamos, mesmo que de maneira puramente intuitiva, uma ideia a respeito desse desconhecido. E, para isso, nos apoiamos nos repertórios de tipos humanos que circulam em sociedade, com os quais comparamos toda a sorte de característica que conseguimos extrair do trato com essa pessoa. Sua aparência física, trejeitos, modo de falar e vestir-se, etc. Olhamos para um desconhecido e intuímos. Esse aí é policial. Aquela lá, uma médica. Esse aí é um gringo. Aquela, na certa, é feminista. E nos valemos desses tipos para tirar conclusões sobre quem são esses desconhecidos e sobre como nos portar diante deles. Os estereótipos que circulam em sociedade variam bastante no que diz respeito à sua precisão. Vários deles podem se mostrar bastante confiáveis e, dependendo de como são usados, levam a erro só muito raramente. Por exemplo, uma vez que identificamos uma mulher como feminista, podemos concluir com alguma segurança que ela não votou para o atual presidente, mesmo que não saibamos mais nada sobre essa pessoa. O mesmo, é claro, não pode ser dito de todos os estereótipos que circulam na nossa sociedade. E não é só que tais estereótipos muitas vezes induzam a erros de fato, a erros factuais. Várias dessas tipificações, não raro abrem espaço para preconceitos e estão atreladas a formas sistemáticas de discriminação. Logo a gente vai voltar a isso. Por enquanto, basta observar que sem algum estereótipo, simplesmente não teríamos a menor noção de como interagir com quem não conhecemos. Nesse sentido, podemos conceber a criação e comunicação em geral dessas tipificações como uma solução social para um problema decorrente do fato de que não estamos em condições de saber tudo o que há para ser conhecido. Fato esse que se torna um problema, assim que o que está em jogo passa a ser como agir em certas situações concretas. Alguns estereótipos cobrem grupos abrangentes, as mulheres em geral ou os homens em geral, por exemplo. E alguma variante deles está presente em todas as sociedades. Outros referem-se a grupos mais específicos, que só podem ser encontrados em alguns contextos, como os que mencionei há pouco. A criação, comunicação e o aprendizado de estereótipos é uma atividade rotineira,
que faz parte do nosso dia a dia. Sempre que passamos a frequentar novos círculos sociais, aprendemos os estereótipos que circulam ali. E uma vez que alguns deles podem ser prejudiciais para os envolvidos, não é de surpreender que o seu conteúdo seja muitas vezes objeto de disputa, de modo a refletir certos conflitos existentes na sociedade. É em casos assim que são de especial interesse para a sociologia que vamos nos ater a seguir. O caso que eu mencionei ao discutir a regra 412 das Federal Rules of Evidence, que envolve o preconceito atrelado ao tipo da prostituta, fornece um primeiro exemplo. Também aí tratava-se de tirar conclusões sobre uma pessoa com base nos estereótipos que associamos a ela. No caso, conclusões equivocadas. Também poderíamos pensar em outros exemplos, atrelados a outras formas de discriminação. Mas, por conta do enfoque da minha pesquisa de doutorado, eu vou me concentrar em outro exemplo que envolve discriminação contra as mulheres. Trata-se do tipo da mulher histérica, tal como mobilizado por um certo Belfort Bax, no contexto das controvérsias sobre o sufrágio feminino, no começo do século XX, na Inglaterra. Eu estou mencionando Bax porque ele é um dos autores que os masculinistas que eu estudei gostam de citar. Eles publicaram um livro dele, esse tipo de coisa. O Bax ele foi um antissufragista que afirmava, entre outras coisas, que as mulheres adultas, ao contrário dos homens adultos, não teriam, em geral, as qualidades cognitivas necessárias para exercer de maneira responsável o direito ao voto. Ele se valia de vários argumentos questionáveis para racionalizar sua posição sobre o assunto e para tentar persuadir seus interlocutores de que teria razão. Um de seus preferidos consistia em afirmar que as mulheres teriam uma propensão especial à histeria, que as impediria de tomar decisões racionais. De modo que, para ilustrar o ponto e tentar persuadir seus interlocutores no debate em torno do sufrágio feminino, o Bax apelava ao estereótipo da mulher histérica, com o qual, é claro, rotulava aquelas mulheres que defendiam o sufrágio. A gente sabe que o Bax estava errado, quer dizer, que no tocante aos atributos cognitivos necessários para votar de maneira responsável, não há diferença entre homens e mulheres. Era a ignorância atrelada a esse fato que o Bax promovia, ao mobilizar o estereótipo da mulher histérica nesse contexto discursivo. Mas não se trata aí apenas de promover a ignorância sobre esse fato específico. Além disso, o Bax utilizava esse estereótipo como instrumento retórico para tentar convencer a opinião pública, os seus leitores, da irrelevância das ideias a que davam voz às defensoras do sufrágio feminino. E Bax, é claro, não foi o único pensador que usava essa estratégia, como está amplamente registrado em vários livros e jornais da época. Assim, se por um lado a criação e comunicação de estereótipos em geral pode ser compreendida como uma resposta a problemas colocados de modo quase universal para todas as sociedades, a coisa muda de figura quando o que interessa é compreender o conteúdo e, sobretudo, o uso de alguns estereótipos específicos. Estes, muitas vezes, são criados ou modificados em respostas a configurações sociais também específicas. No caso do estereótipo da mulher histérica, sabe-se que sua origem remonta à medicina pré-científica. A própria noção de histeria surge na antiguidade como conceito médico, na época para se referir a uma patologia que seria exclusivamente feminina. Só na segunda metade do século XX, o conceito de histeria, após passar por inúmeras mudanças ao longo da história, perderia espaço nas obras de referência sobre desordens mentais, a ponto dessa expressão ser abolida nas versões mais recentes do DSM. Mas, como parte da plateia sabe melhor do que eu, ainda hoje nos valemos do estereótipo derivado daí no nosso dia a dia, quando nos achamos em situações formalmente semelhantes à de Bax, ou seja, quando temos algum interesse em desqualificar as ideias de certas mulheres, em ignorar o que elas têm a dizer. A ideia aí é que as tipificações sociais, que em geral surgem para remediar nossa ignorância, e que em muitos casos são ainda hoje úteis exatamente para isso, também são, com frequência, utilizadas como instrumentos retóricos ou ideológicos que dificultam que deixemos para trás algumas das nossas piores ideias.
Isso basta para ilustrar como a sociedade responde à ignorância em contexto situacional e como essa resposta pode, em alguns casos, promover a ignorância sobre fatos que estamos, a princípio, em condições de conhecer. Passemos agora a um caso que envolve a ignorância em contexto institucional. Um dos primeiros exemplos do uso do termo ignorância que eu mencionei servirá de ponto de partida para essa última parte da discussão. Confessamos nossa ignorância ao consultar um especialista. Vamos num médico, por exemplo, por reconhecer que ele está, a princípio, em melhores condições de saber o que se passa com o nosso corpo do que nós mesmos. Vamos atrás de um historiador, quando queremos esclarecer uma dúvida sobre certo evento do passado, por entender que ele sabe mais de história do que nós. Como indivíduos, não temos condições de saber tudo o que há para ser conhecido. Situação que se agrava à medida que, como sociedade, produzimos um volume cada vez maior de conhecimento. Isso não é sempre um problema, mas se torna um problema em alguns cenários. Quando ficamos doentes, por exemplo, ou quando políticos repetem os mesmos erros das gerações passadas. Idealmente, a especialização de diferentes indivíduos em diferentes áreas do conhecimento oferece uma solução elegante para esse problema. Numa sociedade perfeita, cada um de nós conheceria uma pequena parte do que há para ser conhecido, de modo que, quando a nossa ignorância se torna um problema, a nossa ignorância individual, bastaria achar, no meio social, o especialista certo, e então consultá-lo a esse respeito. Em muitas situações, nós conseguimos mesmo resolver assim alguns dos problemas gerados pela nossa ignorância. Mas, é claro, na prática, a coisa nem sempre funciona tão bem assim. Alguns médicos prescrevem homeopatia para tratar de doenças graves. Sempre haverá um historiador disposto a defender a versão mais conveniente do passado perante a opinião pública, por mais distante dos fatos que possa estar. E a questão é que a própria assimetria que então se estabelece entre o conhecimento de leigos e especialistas torna difícil para o leigo avaliar diretamente as ideias de diferentes especialistas, que frequentemente discordam ou parecem discordar entre si. Com isso, a divisão social do trabalho intelectual abre espaço para a promoção de novas formas de ignorância. Consideremos em detalhe o caso da homeopatia. Vamos começar pelo seguinte. Para o sociólogo, a homeopatia interessa, antes de tudo, como um sistema de crenças em torno do qual diferentes indivíduos se associam e que, de fato, de alguma forma, orienta a tomada de decisão desses indivíduos. Um sistema de crenças compartilhadas por essas diferentes pessoas, que, com o tempo, formaram um microcosmo social próprio, com suas próprias práticas, normas e instituições. Sabemos que, do ponto de vista do seu conteúdo doutrinário, esse sistema de crenças, em particular, não se sustenta. Para ser mais exato, estamos hoje em ótimas condições de saber que os preparados homeopáticos, se feitos e prescritos conforme as regras da homeopatia, não produzem nenhum efeito terapêutico específico, ou seja, que não passam de placebos. Mas a questão é que os diferentes indivíduos envolvidos com a homeopatia não ignoram da mesma maneira o fato de que os preparados homeopáticos não funcionam. Para um paciente de homeopatia, por exemplo, ignorar esse mesmo fato significa uma coisa muito diferente do que significa para um médico homeopata. A ignorância assume aí formas diferentes. E para entender tais diferenças, precisamos considerar como o conhecimento é distribuído pela sociedade. Para dar cores mais vivas a essa discussão, vamos considerar o seguinte. Como se sabe, a homeopatia é hoje oferecida em parte da rede ambulatorial do SUS. Sua oferta na rede pública depende do envolvimento de várias figuras, como os pacientes, que muitas vezes demandam um atendimento homeopático, e os médicos homeopatas, interessados em oferecer os seus serviços, que muitos deles acreditam serem serviços diferentes e especiais e que trazem algo que não é trazido pela medicina convencional. Nesse contexto, nós vamos focar numa figura que faz o meio de campo institucional entre pacientes e médicos, o gestor público. No caso de pacientes do SUS, né? Dispomos, na literatura sobre o tema, de um trabalho que foi feito, aliás, por uma médica homeopata, Sandra Salles,
que traz uma série de entrevistas com gestores públicos simpáticos à homeopatia. E cabe enfatizar aqui que toda a discussão a seguir limita-se a esse subgrupo de gestores. Essas entrevistas deixam claro que tais gestores, citando Salles, ressaltam que não lhes cabe julgar o mérito dessa especialidade, pois se ela é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, a população deveria ter acesso a ela. Fecha aspas. A gente vê aqui, de maneira cristalina, como as expectativas criadas por diferentes profissionais em torno da divisão social do trabalho intelectual servem para racionalizar as atitudes individuais sobre a doutrina. Os gestores tomam como resolvida a questão da homeopatia, confiando na decisão de uma instituição dotada de maior autoridade para isso. Com efeito, cabe ao Conselho Federal de Medicina regulamentar o exercício da profissão médica, o que inclui posicionar-se sobre o que é e o que não é medicina. Ainda que o Conselho Federal de Medicina não seja um órgão propriamente científico, seria de se esperar que suas decisões tivessem embasamento técnico-científico. Ocorre que a Resolução 1000 do Conselho Federal de Medicina, de 1980, que foi a que reconheceu a homeopatia como especialidade médica, foi produto de um lobby de homeopatas com prestígio nos meios políticos, que não envolveu nenhuma fundamentação científica. Esse lobby ele ganhou força nos anos 70, por mais de uma razão. Eu vou mencionar só uma delas, entre outras que eu poderia mencionar, que exige recuar um pouco mais no tempo. Quem investigou a história da homeopatia no Brasil sabe que a doutrina conseguiu espaço entre os militares já na época do Império. Um dos primeiros diretores do Instituto Hahnemanniano do Brasil, que foi por muito tempo a mais importante instituição de homeopatia do país, foi Saturnino Soares de Meireles, filho de Joaquim Soares de Meireles. Este que foi um dos fundadores da Academia Imperial de Medicina, foi cirurgião-mor do Corpo de Saúde da Armada e médico pessoal de Dom Pedro I e Dom Pedro II. O próprio Joaquim foi um crítico ferrenho da homeopatia, o que não evitou que, nas gerações seguintes, a partir do seu filho, ela ganhasse prestígio entre os médicos das Forças Armadas e achasse aí um nicho, um trunfo político que se mostraria valioso no contexto da ditadura militar. O maior responsável pelo lobby que levou ao seu reconhecimento como especialidade médica foi o médico e general Alberto Soares de Meireles, nada menos do que o neto de Saturnino. A literatura sobre homeopatia fala nos generais da homeopatia nessa época, que era mais de um. Esse é apenas um dos fatos históricos que ajudam a compreender o que, com efeito, levou o Conselho Federal de Medicina a reconhecer a homeopatia como especialidade médica. Acontece que os gestores públicos não são necessariamente nem cientistas de formação, nem historiadores. Para eles, não é prioridade saber como o Conselho Federal de Medicina chega às suas decisões, e sim o conteúdo dessas decisões. Essa é a grande vantagem de existir uma divisão social do trabalho intelectual. Ao delegar certas decisões a instituições que estão em melhores condições para produzi-las, podemos nos concentrar nos problemas práticos com os quais somos confrontados no dia a dia. Estes influenciam de maneira decisiva a nossa estrutura de relevância. Cabe então perguntar o que está no topo da estrutura de relevância dos gestores públicos simpáticos à homeopatia. Bom, o trabalho de Salles também permite formar uma ideia sobre isso. Para vários dos gestores entrevistados, a prioridade era mesmo garantir a satisfação dos pacientes com o atendimento médico recebido, algo sem dúvida valioso. A questão é que, diante da ineficácia farmacológica da homeopatia, os homeopatas se especializaram em prestar um atendimento mais atento ao paciente, em cultivar as competências comunicativas da atividade médica. Então, conversar, ouvir o paciente, dar mais de seu tempo para atender cada um deles. Coisas que nem todos os médicos, mesmo hoje, fazem, mas que contribuem de maneira decisiva para que os pacientes saiam do consultório satisfeitos com o atendimento recebido. E um paciente que se sente satisfeito é um paciente que não baterá na porta do gestor público para reclamar atendimento. Nas palavras de um dos gestores entrevistados por Salles, abre aspas, eu trabalhava muito com porta aberta e problemas não resolvidos, para que me trouxessem para serem resolvidos. E eu nunca recebia gente que veio reclamar por causa da homeopatia, enquanto que nos outros havia com uma frequência razoável. Fecha aspas. É claro,
O cultivo das competências comunicativas da atividade médica não deve substituir o cultivo de suas competências técnicas, e estas exigem do médico que prescreva, de acordo com a necessidade, medicamentos eficazes do ponto de vista farmacológico. Como os preparados homeopáticos não passam de placebos, isso, em alguns casos, tem consequências graves para o paciente. Este Lenin aqui, não o hipotético, ele é um exemplo vivo disso. Eu tive asma quando era criança, e a minha mãe, que na época cuidava sozinha de mim e da minha irmã pequena, conta que, após me levar a vários médicos diferentes, resolveu um dia tentar a homeopatia, sob recomendação de uma pessoa conhecida. A homeopata em questão era ortodoxa, ou seja, recomendava que o tratamento convencional fosse substituído pelo homeopático. Após um período sem crises, eu tive uma crise especialmente grave. Eu fui parar no pronto-socorro, e depois disso, a minha mãe, é claro, deixou a homeopatia para lá. Assim, o fato de que pacientes atendidos por homeopatas saiam do consultório sentindo-se bem com o atendimento recebido não implica que ele não acarretará problemas. Mas como esses problemas podem se manifestar só muito depois do paciente sair do consultório, diminui a chance de cair no colo, digamos, do gestor público, de adquirir relevância para ele. Voltemos, então, a ele. Uma das razões pelas quais alguns gestores públicos, na prática, ignoram o fato de que os preparados homeopáticos não passam de placebos é porque percebem que muitos homeopatas, graças ao cultivo de suas competências comunicativas, conquistam ou inspiram uma confiança especial nos pacientes, que, por sua vez, podem eles mesmos não estar em condições ou ter tempo para investigar a questão da eficácia farmacológica da homeopatia. A maior parte de nós, quando toma um medicamento, não vai atrás dos estudos clínicos para ver se esse medicamento foi testado e foi comprovado. A gente simplesmente confia na palavra do especialista. Esse vínculo de confiança pode até ser quebrado em algumas ocasiões, em especial quando a recomendação do homeopata é fonte de problemas concretos para o paciente. Mas isso não acontece sempre. E vale lembrar que a minha anedota pessoal não é a regra, é só uma anedota. Muitos pacientes melhoram após consultar com um homeopata, ainda que não por causa do preparado homeopático. Da mesma forma como muitos melhoravam após receber sangrias, recurso terapêutico comum por muitos séculos, apesar de ineficaz e mesmo potencialmente danoso. E isso basta para que, em boa parte dos casos, não se quebre o vínculo de confiança de fato conquistado pelo homeopata no trato com o paciente. Basta para que a homeopatia forme e mantenha uma clientela. E não é só. O gestor público também confia no Conselho Federal de Medicina, e tem razões para isso, já que o Conselho Federal de Medicina acertou sobre outras questões técnico-científicas, como na nota em que se posicionou contra a prescrição da fosfetanolamina sintética no tratamento de câncer. Eu estou me referindo ao caso da pílula do câncer. Da perspectiva sociológica, há duas lições importantes para tirar dessa história. A primeira é que o gestor público simpático à homeopatia é só uma pequena peça do quebra-cabeça social que ajuda a entender a persistência desse sistema de crença hoje. A análise sociológica ainda requer investigar em que sentido e por quais motivos os vários tipos individuais envolvidos com a doutrina homeopática ignoram o fato de que os preparados homeopáticos não funcionam. Investigar a motivação e a estrutura de relevância de pacientes, médicos, farmacêuticos, etc. É o que eu cheguei a propor na minha tese. A segunda lição diz respeito à centralidade da atribuição voluntária de confiança na persistência da ignorância a esse respeito. A questão é que, sem a atribuição voluntária de confiança, todo o mecanismo da divisão social do trabalho intelectual deixaria de funcionar. A maior parte daqueles que entre nós sabe que o nosso planeta tem muito mais de 6.000 anos, a estimativa é da ordem de 4,5 bilhões, nunca chegou a investigar a fundo a questão, nunca parou para avaliar, com o devido cuidado, os fatos que fundamentam tal conhecimento. Assim, quando um leigo no assunto, e isso vale para cientistas de outras áreas, diz que sabe que a Terra tem cerca de 4,5 bilhões de anos, o que isso significa, na maioria das vezes, é apenas que sabe que outra pessoa que investigou o assunto e em cuja expertise confia, comunicou a ele, de maneira suficientemente convincente, que esse seria o caso.
Há uma última implicação nisso que eu gostaria de destacar. A atribuição voluntária de confiança depende de uma espécie de erro de inferência, a confusão entre a validade objetiva de uma ideia e sua validação social, ou intersubjetiva. Essas são coisas diferentes, o que fica claro quando lembramos que a ideia de que a Terra teria 6.000 anos também é objeto de validação social. Há pessoas que dizem que nosso planeta tem 6.000 anos, pessoas que são reconhecidas em certos círculos sociais como autoridades intelectuais legítimas. E a questão é que essa mesma confusão conceitual está por trás tanto da circulação das boas como das más ideias criadas pela imaginação humana. As boas simplesmente não circulariam se cada um de nós tivesse que investigar a fundo, ponto por ponto, tudo o que faremos bem saber antes de agir. Se não pudéssemos, na maior parte do tempo, efetivamente confundir a validade objetiva das ideias com sua validação social, tratar esta como se fosse aquela. Mas é essa mesma confusão que facilita a disseminação das nossas más ideias, que, aliás, são muitas. A maior dificuldade está no fato de que estamos aí diante de um mesmo remédio, de uma mesma tecnologia social. Tanto a divisão social do trabalho intelectual, como as tipificações sociais que usamos no cotidiano, são soluções para certos dilemas básicos, originados do caráter fragmentário da cognição humana. Mas não se trata aí de soluções perfeitas, e sim, no mais das vezes, de soluções provisórias, que, se por um lado, bastam para nos motivar a agir, de alguma maneira, em face dos problemas com os quais nos deparamos, por outro, são elas mesmas fonte de novos problemas. Essa pode parecer uma visão bem pessimista da realidade. A ignorância aparece aqui como algo inevitável e que, além do mais, multiplica a si mesma, apesar de todos os nossos esforços em contrário. Com efeito, nós sempre vamos ignorar muito mais do que conhecemos. Mas aquela nossa discussão anterior sobre o valor da ignorância talvez possa ajudar a desfazer um pouco a nossa tendência a interpretar essa constatação como algo necessariamente ruim. Pode ser que a questão não seja imaginar que o conhecimento um dia triunfará sobre a ignorância, e sim que tipo de ignorância nós teremos, no futuro, ao nosso redor. Talvez uma sociedade, em certo sentido, melhor do que essa que temos hoje, seja aquela dominada por uma ignorância também melhor do que esta que temos hoje. Uma ignorância mais consciente e cultivada, que podemos apontar nos outros e em nós mesmos, sem que isso implique qualquer tipo de insulto. É isso que eu preparei aqui. Obrigado. Obrigado, Lenin. Fantástica apresentação. E minha ignorância diminuiu bastante depois de ouvir você falar. Agora eu vou abrir para perguntas. Eu só gostaria de pedir que as questões sejam breves, objetivas e sejam questões, não colocações, discursos ou algo do gênero. Você passar o microfone para a plateia. Oi, Leni. Obrigado pela apresentação. Meu nome é André, eu sou professor do Instituto de Biociências. Eu queria que você pensasse uma questão que na ciência, muitas vezes a gente se depara com um problema novo que você precisa tratar e, de alguma maneira, o uso de uma estratégia que aí eu queria que você caracterizasse, do tipo pré-científica ou do tipo analógica, onde você interpreta aquele fenômeno como sendo outro e passa a fazer perguntas como se você estivesse de frente a outro problema que você conhece, transferindo as suas qualidades, é muito comum. E é um tipo de ignorância assumida, de certa medida, em busca do desconhecido, na medida em que você não é capaz de formular uma hipótese que não seja o uso daquela... Como é que você caracterizaria isso? Que me parece que não é nem uma ignorância do ponto de vista positivo, nem a ignorância do ponto de vista negativo. Ela é algo talvez pré-científico, pseudocientífico, e aí seria negativo. Queria saber um pouco sua... Eu acho que, justamente, os objetos que a ciência busca conhecer são, na sua maior parte do caso, objetos complexos, né?
Então, você tem aquela situação em que você sempre tem... dá para ouvir bem, né? Você sempre tem uma mistura entre ignorância e conhecimento. Sempre tem alguma coisa que tá ali em jogo. A questão da analogia é uma questão que é próxima para mim. É, de fato, um recurso que a gente tem quando nós dispomos de poucos conceitos, de pouco conhecimento para lidar com uma coisa nova. A primeira coisa que a gente faz é pensar por analogia. A gente pega aquele quadro conceitual que a gente já tem desenvolvido para outros problemas e aplica aquele problema, aquelas questões. Então, vejo como uma maneira, entre outras, da gente encarar essas questões novas, encarar essas coisas, encarar o nosso desconhecimento. Ela fornece soluções, sem dúvida, valiosas, mas, como todas as soluções, ela tem, é claro, seus limites também. Acho que, não sei se isso contempla. Porque às vezes é difícil de distinguir essa abordagem, ou se aponta que seria difícil distinguir essa abordagem de uma coisa totalmente não científica. Porque, por um certo período, ela é difícil de ser tratada. Por isso a questão da... Mas legal, obrigado. Boa tarde, João Cortese, também professor do Instituto de Biociências. Bom, eu ignorava que eu seria um exemplo da palestra, né? Isso era uma das coisas que eu ignorava, além de várias outras coisas. Obrigado, Lenin, pela ótima palestra. Eu teria 3 questões e queria te dar a liberdade de ignorar algumas delas. Então, você escolha se quer responder as 3 ou uma. Mas a primeira seria, no momento em que você trouxe a ignorância ética, você colocou uma questão um pouco de um balanço, né? Um trade-off. No momento que eu faço experimentos com seres humanos, eu posso querer ignorar porque eu estou interferindo em uma noção básica de dignidade ou liberdade. Mas, no finalzinho, você trouxe que essa questão da consciência e da ignorância talvez seja um valor em si, né? E eu acho que teve algum momento que você colocou algo no slide, mas não desenvolveu, que poderia lembrar da tradição filosófica de Sócrates, só sei que nada sei, ou de Nicolau de Cusa, com a douta ignorância, né? Então, a primeira questão seria se você diria que há um valor ético em si na consciência da ignorância e qual que seria o fator próprio da ética nisso? Será que é um traço de humildade face ao caráter intrinsecamente limitado do conhecimento, né? Isso é uma questão. A segunda, eu queria saber, né, a gente sabe que o Popper, que foi o filósofo da ciência que talvez mais influiu sobre questões de demarcação no século XX, pelo menos o mais conhecido, trouxe uma simetria entre um saber que ou saber que não, né? Então, o Popper diz que o que eu posso ter certeza é da parte falsificável. Eu posso não saber se todo cisne é branco, mas ao momento que eu vejo um cisne negro, eu sei que ao menos um cisne não é negro. Então, eu queria saber se, assim, do ponto de vista das discussões contemporâneas sobre ignorância, continua a haver, quer dizer, ou se você acha que faz sentido haver uma assimetria entre afirmações positivas e negativas sobre a realidade, né? E uma terceira questão seria dizer assim, dada a vagueza que você disse que está associada à ignorância, você acha que ainda há lugar hoje para uma discussão sobre critérios de demarcação entre ciência e ignorância ou não? A gente deve se resignar a ter casos típicos de uma e de outra, como você diria, mas não vale a pena tentar problematizar um critério demarcatório. Obrigado. A primeira questão do valor intrínseco à ignorância. Se você pode pensar que... Se você pensa do valor intrínseco da ignorância em si, é mais complicado, porque, como eu disse, tem casos em que a ignorância sobre uma coisa ajuda o conhecimento de outra, mas aí você realmente não tem um valor que é próprio da ignorância, porque o fim, na verdade, é ainda o conhecimento. Existe um autor, o Daniel de Nicola, que ele tenta discutir essa questão, ele se refere à literatura sobre ética que pensa em termos de virtudes. Então, ele se baseia bastante num autor que trata da virtude da curiosidade. E, ao mesmo tempo que a curiosidade representa uma virtude, em alguns casos é bom você saber refrear e justamente conter sua curiosidade quando isso pode ter certas consequências ruins, ou quando... Agora, eu não estou convencido, eu não sei dizer se tem um valor intrínseco ou próprio à ignorância. Eu já pensei um pouco sobre o assunto, mas eu não cheguei a uma opinião clara sobre isso. Tem autores que tratam dessa questão especificamente. Sobre a segunda questão, eu acho que uma simetria existe. Eu acho que isso não resolve a questão, às vezes,
não resolve por si só a questão da demarcação, mas eu acho que existe essa simetria, uma coisa que não é a mesma coisa conhecer positivamente. É mais fácil você conhecer, você rejeitar o que não é uma coisa quando ela é bem delimitada. Eu acho que essa simetria está aí. E sobre a questão do critério de demarcação, eu tento fugir sempre dessa questão, porque, bom, o meu posicionamento é mesmo que há casos de sistemas de crença que eles são, com base, se você contrastar com o estoque de conhecimento, com o melhor do conhecimento hoje disponível, a gente não tem como reconhecer que é verdadeiro, como é o caso, eu mencionei o caso da homeopatia, que foi que eu estudei, mas por caso de haverem pessoas que discordam de mim, vocês podem pensar no caso da Terra plana. É um caso que... bom, os terraplanistas eles têm uma resposta para tudo. Assim, qualquer questionamento que você faça, que os céticos fazem, eles têm uma resposta. Não é uma boa resposta, mas eles têm. Então, existem sistemas de crença que têm essa característica. Na medida que eles se propõem como científicos, acho que é legítimo chamá-los de pseudocientíficos quando eles têm essa proposta. Eu estou dizendo que eu sou ciência, então acho que você tem que estar à altura do desafio, digamos assim. Mas um critério, com uma série de critérios, eu acho que isso talvez é mais fácil de resolver olhando com cuidado, por exemplo, o que dizem os homeopatas, comparando o que dizem os homeopatas com o conhecimento disponível no âmbito da medicina. Eu acho que fazendo essa questão caso a caso, a gente consegue decidir se as pretensões de cientificidade propostas, no caso pelos homeopatas, elas são justificáveis ou não. Mas eu tento evitar um pouco você ter um conjunto bem definido de critérios, porque não sei até que ponto isso é tanto necessário, porque a gente, mesmo autores como Laudon, que rejeitam a questão da demarcação, eles consideram, por exemplo, que a homeopatia é um caso que a gente está em condições de saber que não funciona. Então, eu não sei se a gente precisa tanto disso, de ter um conjunto bem fechadinho de critérios para saber, por exemplo, que a homeopatia não funciona. Mas acho que é assim que eu responderia. Boa tarde. Está me ouvindo? Obrigada. No começo da sua palestra, você colocou que o conhecimento e a ignorância. E uma das maneiras de superar isso é a dúvida. Quando eu aceito algo como verdadeiro, de certa forma, quando eu aceito algo como verdadeiro, eu excluo a dúvida. Então vai um paradoxo aí. Porque conforme eu vou aceitando coisas como verdadeiras e como conhecimento, eu vou, de certa forma, excluindo a dúvida. Me parece que nos casos em que há grande ignorância, tem uma grande exclusão da dúvida. Como isso pode ser superado? Se nós somos obrigados a aceitar algumas coisas como verdadeiras, como conhecimento, e excluir daí a dúvida. Eu penso que uma maneira de colocar a questão é pensar qual que é o lugar da dúvida, com mais cuidado. Porque se você pensa, por exemplo, eu vou pegar o exemplo que é o menos controverso de todos, que é o da Terra plana, o que eles estão fazendo também é criar dúvida. Então, a dúvida ela tem um lugar que é muito importante no processo científico, que é indispensável. Você tem que formular dúvidas para desestabilizar certas ideias que, às vezes, no fundo, precisam ser destabilizadas para que o conhecimento avance. Mas tem certos momentos em que a dúvida, em que a gente dá para chegar a uma boa conclusão que, bom, a gente pode pôr a dúvida, mas se já tem boas respostas para essa dúvida, talvez a gente não precise questionar, por exemplo, se a Terra é ou não é plana. Então, é uma questão, às vezes, de pensar qual é o local adequado da dúvida no processo científico ou mesmo no conhecimento cotidiano. Quer dizer, a gente também duvida das coisas do nosso dia a dia. Duvida das pessoas, duvida das afirmações dela. Em alguns casos, essas dúvidas as pessoas mentem. Então, é bom que a gente, às vezes, tenha esse questionamento. Mas a gente não pode fazer isso o tempo todo, é inviável.
se a gente a todo momento parar e questionar o que as pessoas estão falando, a gente não vai conseguir fazer muita coisa além de questionar. Então é isso, é tentar saber usar a dúvida e saber aproveitar a dúvida, tanto no nosso dia a dia como no âmbito científico. Não sei se isso... Bom, Lia, da física da USP. Tem um ponto que eu senti falta de colocar, que eu acho que é um ponto muito importante, que é o fato do conhecimento dar poder. Então, o fato do conhecimento dar poder, eu acho que é fundamental em toda a discussão sobre conhecimento. Dá poder real e dá poder social. São duas coisas bem diferentes, mas em ambos os casos o conhecimento dá poder. Então, esse é um ponto que eu acho importante. E o outro ponto é que o conhecimento é muito difícil de ser adquirido. Não foi enfatizado suficientemente o quanto é difícil adquirir conhecimento. A gente tem que lembrar que a humanidade, durante milhões de anos, aprendeu por ensaio e erro. Né? As coisas aprendidas por ensaio e erro é que se fixaram nas sociedades humanas e nos indivíduos durante milênios. Quer dizer, o que a gente chama de conhecimento científico é uma coisa recentíssima e extremamente difícil de ser adquirida. Eu vejo, como professora a vida toda de física, como é difícil você passar um conceito que para você é óbvio e simplesmente não passa. Então, esses dois pontos, o fato do conhecimento ser poder e de ser extremamente difícil de ser conseguido, e de que as coisas vivenciadas por ensaio e erro têm uma força brutal. Quer dizer, isso é que define uma mistura de conhecimento com valores. E que é fácil você dizer que está errado, mas não resolve nada. Eu concordo com a maior parte do que você disse. Precisa observar que não só o conhecimento, ele é poder, no tanto sentido, se eu entendi bem a questão, tanto no sentido que, por exemplo, ao conhecer a causa de certas doenças, nós temos a maior capacidade uma maior chance de desenvolver um tratamento para elas. É poder, talvez, nesse sentido prático, e também poder social, no sentido de que as pessoas que têm controle sobre o conhecimento, sobre certas tecnologias, sobre certas formas de conhecimento, podem usar isso para fazer valer seus interesses. A ignorância também pode ser usada nesse sentido, e não, às vezes, de uma maneira... Você pode pensar, por exemplo, no caso de espionagens, de você jogar falsa informação para tentar... que são casos documentados. Que são jogos de poder que estão envolvidos. Então, como o conhecimento ele circula em sociedade, ele está envolvido com tudo mais que acontece na sociedade, incluídas jogos e disputas de poder. Eu concordo com isso. Eu não enfatizei muito nessa apresentação, mas eu estou de acordo. E a questão da dificuldade principalmente quando a gente está lidando com conhecimento científico. A nossa cabeça, digamos assim, ela foi feita para o conhecimento do dia a dia, para coisas mais simples, como qual é o nome de uma pessoa, que na maior parte das vezes a gente saber identificar o comportamento básico daquela pessoa à nossa volta, esse tipo de situação. O conhecimento científico ele lida com questões que estão muito fora do nosso cotidiano. Na física, você está lidando com coisas que acontecem ou num nível muito pequeno, ou num nível extrema quantidade de energia muito maiores do que a gente está acostumado no nosso cotidiano. Essa dificuldade ela existe. Também coisas simples, até como
a Terra gira em torno do Sol, é ao contrário. A gente parece que tem evidência todo dia que é o contrário, que é o Sol que gira em torno da Terra. A gente olhando no dia a dia, parece que é isso que está acontecendo. Só com base na reflexão a gente consegue chegar a uma visão mais refinada do que está se passando. Mas eu concordo, exige uma dificuldade intrínseca às coisas que dependem da natureza do que se quer conhecer. Algumas coisas são mais fáceis, outras mais difíceis de conhecer. Que isso é importante levar em conta para a gente discutir a ignorância. Na minha tese, na verdade, eu proponho um modelinho para a gente levar em conta 3 fatores básicos para entender por que as pessoas ignoram certas coisas. É as qualidades do objeto que está sendo conhecido. Então, tem objetos que são mais difíceis e mais fáceis de conhecer. E aí, nesse caso, o conhecimento científico é feito sob medida justamente para conhecer coisas que são mais difíceis de serem conhecidas. Você tem certas características da maneira como nosso cérebro funciona. Nós temos esses atalhos, essas heurísticas, por exemplo, que levam a alguns erros sistemáticos e levam a gente a ignorar sistematicamente algumas coisas, os nossos vieses, mas também os nossos preconceitos. E nós temos fatores situacionais, que estão relacionados ao contexto sócio-histórico. Em certos cenários, em certos contextos, algumas coisas podem ser mais difíceis de ser reconhecidas do que outras. Mas eu concordo que existe essa complexidade, que ela é uma parte da questão. Olá, boa tarde. Oswaldo Yutaka. Sim, eu gostaria de ouvir a sua abordagem sobre os manipuladores da ignorância, né? Até que ponto essas pessoas que sabem manipular muito bem a ignorância de terceiros, eles realmente acreditam, eles realmente são ignorantes tal qual. Por exemplo, no caso do criacionismo, eles têm que pesquisar profundamente para poder combater algumas verdades, algumas ideias colocadas lá. Questão se o homem chegou ou não à Lua, ou então mesmo se a Terra é plana, né? Até que ponto esses manipuladores da ignorância são também tão ignorantes quanto? Obrigado. Essa é uma questão difícil sem pensar em indivíduos concretos, porque eu acho que isso... Existem pessoas que têm um trabalho que chama When Prophecy Fails, que é meio clássico, que ele investiga um grupo de pessoas, Festinger, né? Que ele investiga um grupo de pessoas que acreditam que vai ter um dilúvio, e eles fazem preparativos para isso. Algumas pessoas chegam a largar o seu emprego. Uma pessoa não vai largar o seu emprego assim porque ela não tem uma crença genuína naquilo, assim. Agora, algumas pessoas, você tem essa impressão de que elas... Porque a informação, os contra-argumentos, eles estão disponíveis para quem... O homeopata, por exemplo, sabe tudo o que os críticos de homeopatia têm a dizer. Então, eles têm a informação. Ao mesmo tempo, conversando com eles, é difícil de dizer que eles estão fazendo... Eles realmente, a maior parte daqueles com os quais eu conversei, tem uma crença de que a homeopatia realmente funciona e estão fazendo um bem que outras pessoas não fazem, estão prestando algo extremamente valioso para a sociedade. Agora, talvez seja uma questão menos de estabelecer uma dicotomia, ou a pessoa sabe ou a pessoa não sabe, mas a maneira como ela vai criando esses roteiros de ter uma resposta pronta para rebater. Quando chega um argumento, ela já tem uma resposta. Isso vai... Às vezes, a questão da pessoa ser ou não manipuladora, não sei se é tão importante para... Porque, sendo ou não, as respostas vão estar ali, entendeu? Elas vão ter uma resposta para dar para os céticos, para quem está questionando. Não sei se isso contempla. Bom, Carlos, Instituto Questão de Ciência. Eu estou aqui faz um tempão, não me apresentei para vocês, né? Mas a minha pergunta, eu quero voltar ao início da sua apresentação, que você citou
irrelevância como um dos critérios para ignorância. A gente ignora o que é irrelevante. Mas se a gente ignora, como que a gente sabe que é irrelevante? Essa discussão sobre a relevância, na verdade, é uma discussão bem simplificada, mas bem simplificada mesmo, que eu encontrei na obra de um sociólogo chamado Schutz. Existem outros autores que tratam disso, mas o Schutz ele faz toda uma tipificação sobre quais as fontes, o que faria uma coisa ser mais ou menos relevante para nós. A questão é que, do ponto de vista... Por exemplo, se aqui tivesse uma cobra na sala, seria relevante que alguém soubesse se ela é peçonhenta ou não. Então, tem características do ambiente que tornam uma coisa mais relevante para nós. Mas tem também questões relacionadas aos nossos planos. O que a gente quer fazer? A gente quer fazer um estudo científico, então a gente pode definir o que é relevante ou não com base num plano, num desenho de pesquisa. Então, quais ratos estão... o que é relevante num ensaio clínico é se aquilo tem eficácia farmacológica. Então, aquilo que não é relevante, a gente pode imaginar e decidir. Mas se algo já é de antemão desconhecido para nós, aí, do ponto de vista do sujeito, a gente não tem como saber essa questão. Se a gente tiver sorte, a gente vai viver numa sociedade em que outra pessoa, aquilo não é relevante para outra pessoa, então ela pode chamar a nossa atenção para isso. Mas, se não for relevante para ninguém, a gente não vai continuar sabendo, a não ser que a situação imponha isso de fora. Acho que essa é uma maneira... Um exemplo bem claro das epidemias. Quando chega uma epidemia nova, nenhum da população geral, as pessoas geralmente não vão estar preparadas para isso, porque nunca vai ter acontecido algo na vida delas que vai ter tornado esse conhecimento de como lidar com essa doença algo importante para elas. Quando a epidemia vem, eles têm que saber isso, então o conhecimento sobre isso... ele acaba circulando. Acho que é um pouco isso. Ninguém mais? Boa tarde. Eu sou o Arley, estudante de Biomedicina da Universidade Federal do Pará. Eu acho que todo mundo está vendo o que está acontecendo aqui nas últimas 2, 3 semanas, a respeito da destruição da Amazônia, inclusive dados de diversas agências nacionais e internacionais, e o nosso governo simplesmente ignora. Não sei, eu queria saber qual a tua visão, se tu acha que ignora por ser um manipulador da ignorância ou por puro mau caráter? Bom, eu penso que nosso atual governo tem prioridades e que a ciência e o conhecimento não são uma dessas prioridades, porque... Quer dizer, é difícil sem apontar muito dedos, né, falar de uma maneira, mas se você vê o perfil histórico do nosso atual presidente, essa nunca foi uma prioridade para ele. Isso nunca rendeu votos para ele, a ciência e o conhecimento. Então, achar que ele se preocuparia com isso nesse momento, ele vai se preocupar atender interesses mais imediatos, que, no entender dele, vão dar retornos políticos melhores do que esse. Quando chega uma pessoa dizendo, bom, mas isso vai ter consequências, ele vai colocar um rótulo nessa pessoa e dizer que essa pessoa, eu não sei... Aproveitando um pouco, só tomando o gancho, não exatamente sobre a Amazônia, mas você acha que a questão do fake news, né, na atual política foi uma manipulação de ignorância total? Cris. Eu teria que...
porque eu penso assim, com muito... se falar em conhecimento, né, não dá para levar... Se você pensar numa manipulação da ignorância no sentido de pessoas com pouco conhecimento, digamos assim, de uma maneira mais simples, não dá para levar em consideração, porque foi uma epidemia, digamos assim, e pessoas com muito conhecimento acataram o fake news de uma forma, né, bizarra. Assim, como vocês, sociólogos, analisaram isso? Porque foi uma coisa assim, né? Porque em muitos casos não é realmente falta de conhecimento no sentido de falta de acesso à informação ou falta de credenciais, falta de formação, né? É uma questão de que as pessoas estão dispostas a ouvir aquilo que confirma crenças pré-estabelecidas e de que nós temos agora recursos tecnológicos que permitem direcionar de maneira um pouco mais até calculada para quem vão certas mensagens, né? Então, é um pouco se aproveitar dessa nossa característica a simplesmente acreditar ou confiar mesmo naquilo que, de certa forma, já confirma o que a gente já estava pensando antes, que é uma coisa que pode ser explorada, e, de fato, é explorada, né? Não tem como dizer que as pessoas não tentam, não visam explorar essa nossa característica. A gente já tem mais 2 questões inscritas, eu só queria dizer que, por causa do horário, a gente fazer mais uma rodada de 3, quer dizer, essas 2 e mais uma, e depois encerrar o evento. Boa tarde. Meu nome é Aline, eu sou estudante de nutrição, faço mestrado na Unifesp. E a minha dúvida é em relação à percepção de risco dos manipuladores os manipuladores de alimento. No caso, assim, dentro de uma unidade de alimentação, a gente faz muito treinamento, palestra com os manipuladores. Mas, assim, o que a gente verifica é que, mesmo eles tendo conhecimento, atividades, ações e várias outras coisas, eles, assim... Eu posso interromper? Porque aí é o meu desconhecimento. Eu não sei que são os manipuladores de risco a que você está se referindo. Manipuladores de alimentos. Tá. Que trabalham com comida, Sim. Okay. Enfim. Tá. Ainda é verificado que eles ignoram muitas questões que a gente faz de controle, de medidas de controle. Os EPIs também, eles ignoram bastante, apesar de ter o conhecimento, entendeu? Então, essa é um dos nossos desafios, entendeu? Que ainda, apesar de tudo, eles preferem ignorar tal prática para diminuir um risco ao alimento, entendeu? Para mim, a questão só um pouco abstrata. Não sei se eu não consigo... Eu posso colocar uma situação assim. Tipo... O manipulador, ele deve higienizar tal verdura para não ocorrer, por exemplo, cólera, como já houve surto. Aí ele vai e não higieniza ou alguma outra coisa, mesmo sabendo, tipo, ele foi treinado, ele é treinado de 3 a 3 meses, mas continua com as mesmas práticas erradas, entendeu? Porque a questão é que nem sempre as nossas ações elas estão coordenadas com as coisas que a gente aprendeu, porque a gente aprende, a pessoa ela teve treinamento, então ela aprendeu isso no treinamento, mas ela tinha aprendido na vida dela
outras coisas antes disso. E aí, para a gente afinar a nossa prática com o nosso conhecimento, isso é uma coisa que nem sempre a gente queria que aumentasse aquela percepção de risco do manipulador, né? Que ele conseguisse enxergar isso, mas realmente, na prática, a gente não vê isso. Até mesmo pela questão das pesquisas que são mais voltadas para quantitativo do que qualitativo. As pessoas assim, tendem mais a ver o coletivo do que o individual, do que cada um, entendeu? Sim. O que eles pensam e percebem, mais ou menos assim. Obrigado. Boa tarde. Meu nome é Pedro, eu sou da pós-graduação lá da Biologia. Minha pergunta vai um pouco na direção do que ela estava comentando e das perguntas anteriores. Se existem pessoas que são manipuladoras de ignorância ou qualquer que seja esse termo, como é que a gente pode pegar todas essas definições de ignorância e levar em consideração que tem ignorâncias que são positivas, ignorâncias que são negativas, e conseguir transformar, talvez, a percepção das pessoas com relação a esse tipo de coisa para poder, sei lá, talvez trazer elas para algum tipo de conhecimento um pouco mais científico? Ou seja, como que eu posso aplicar esse tipo de coisa, esse tipo de conhecimento e essas manipulações de ignorância para um outro lado? Existem dificuldades de implementação que estão colocadas em qualquer atividade no sentido educativo. Mas você pode, por exemplo, a questão dos gestores públicos simpáticos homeopatia, que eles acabam considerando menos importante a questão científica do que a questão do atendimento ao paciente. Você pode tentar mostrar a relevância dos estudos científicos, tentar convencer essas pessoas. Você pode tentar trazer casos em que o tratamento com homeopatia ele deu errado, para as pessoas entenderem que isso tem consequências. Mas realmente é difícil. Uma das questões que dificultam a vacinação hoje no país não é tanto, para um outro exemplo, não é tanto que as pessoas a gente não tem tão forte o movimento antivacina, mas a gente tem coisas que as pessoas não têm experiência com a doença e não têm medo da doença. Então, às vezes, elas não vão vacinar porque elas não percebem justamente o risco que pode ter. Isso não faz parte do dia a dia delas. E, no final, o nosso conhecimento do dia a dia ele tem um peso muito grande. Então, a estratégia é tentar... Uma das maneiras de construir relevância é por meio da vida em sociedade. As pessoas chamam a atenção umas das outras por que é relevante. Tentar convencê-las por meio de mostrando casos em que isso... apontando para casos em que dá errado, tentando conversar. Se isso vai dar certo ou não, isso depende muito. Qualquer estratégia educativa tem certas dificuldades, leva um tempo. Mas acho que isso talvez... Ou seja, existem pessoas que, de fato, não estão dispostas a abandonar a sua própria ignorância nesse sentido. Às vezes, não necessariamente dispostas, mas... Mesmo que você jogue na cara dela os dados, os estudos, os casos, os caras não largam de jeito nenhum. Existe, isso existe para tudo, com certeza. Olá, meu nome é Joana, sou da FEFELESTE. Não existe nessa discussão o risco de assumir ou de confundir conhecimento também com uma verdade absoluta, ou achar que existe um corpo de conhecimento unívoco, que ele existe independentemente da gente, que a gente só tem que paulatinamente ir tomando posse desse conhecimento. Parece que existe o risco aí de se tomar uma atitude um pouco cientificista e ultrarracionalista também, sendo que a gente sabe que existem modos não científicos de conhecimento do mundo que são também legítimos. Ou, por exemplo, que você citou a homeopatia, mas existe, por exemplo, métodos medicinais que, embora não sejam abarcados pela ciência, dão certo. Ou até o placebo mesmo dá certo, né, de um certo modo. Mas, assim, por exemplo, a acupuntura, que por muito tempo foi ignorada pela medicina e hoje se reconhece o valor que ela tem. Então, como ter esse tipo de discussão sem assumir uma atitude prepotente e até... etnocêntrica, né, que pode gerar não só mais ignorância, como também discriminação e divisão, etc.
Como que você pode falar sobre isso? Da maneira como eu vejo esse risco, ele existe em qualquer situação. Se você pega, por exemplo, o que os homeopatas dizem a respeito da homeopatia, o criador da homeopatia, ele considerava que a homeopatia era a única verdadeira fonte do conhecimento. Sempre que você tem uma pretensão de conhecimento, você tem esse risco. Pode ser para conhecimento científico, pode ser para conhecimentos que estão à margem da ciência. Isso é uma questão que está sempre colocada e que a gente tem que tem realmente levar cuidado, porque existe a possibilidade de, em nome da ciência, serem feitas coisas que... O Belfort Bax, por exemplo, ele usava fatos científicos da época para justificar porque as mulheres não deveriam votar. Ele dizia, por exemplo, que as mulheres, em média, têm um cérebro menor do que os homens. O que, de certa forma, é um fato. Se medir é menor. A nossa mão também, em média, é maior do que as das mulheres. O nosso corpo, em geral, é maior do que o das mulheres. O problema é que esse conhecimento era usado como... as pessoas tiravam uma conclusão a partir daí. O cérebro dos homens é maior, logo eles são mais inteligentes, o que é uma conclusão absurda. Mas ele usava fatos científicos, que eram considerados científicos por os padrões da época, para defender ideias que eram ideias ruins. Então, esse risco ele existe. A gente tem que tomar cuidado para evitá-lo, mas a gente não deve esquecer, eu acho, que, no caso, a gente pega a homeopatia, eles estão testando, eles estão fazendo suas afirmações há 200 anos. A gente teve tempo suficiente para avaliar, para ver com cuidado, para ver que esse era o caso. Então, às vezes, a gente tem que ver que também é importante a gente saber reconhecer uma má ideia quando ela é uma má ideia e estar disposto a abandoná-la quando o melhor do nosso conhecimento indicar que esse é o caso. Então, é um risco que está colocado você ser cientificista. É importante lembrar que não é um risco que é só do conhecimento científico. O conhecimento dogmático ele faz parte também de conhecimentos que não se propõem científicos. Então, esse risco está sempre colocado. E a gente tem que analisar, no meu modo de ver, caso por caso, mas sem deixar que essa nossa preocupação nos impeça de, às vezes, reconhecer que uma má ideia é uma má ideia. É um pouco essa a minha visão sobre o assunto. Boa tarde, Lenin. Eu sou Kátia. Eu sou estudante de Ciências da Natureza na Faculdade de SESI de Educação. E eu gostaria de saber, como futura professora, se nós, professores, podemos trabalhar de uma forma a diminuir a ignorância dos nossos jovens quanto a esse assunto que foi colocado, dos fake news, entre outros assuntos, por exemplo, a vacina. Com certeza. Quer dizer, uma parte da atividade do professor é não só passar fatos, como aprender as pessoas a processar. Existem maneiras de você verificar, ensinar as pessoas quais são os traços, as red flags para uma fake news. Existem instrumentos até para isso, para as pessoas aprenderem a checar, a ter esse costume, que é uma coisa que também é uma coisa de costume. As pessoas não estão, às vezes, habituadas a fazer esse tipo de coisa. São coisas que podem ser ensinadas. O processo científico é uma coisa que também pode ser ensinada, não simplesmente fatos, esse é um fato, esse é um fato, esse é um fato, porque a ciência vai descobrindo coisas e o que a gente considera como fato vai mudando também. Então, mas o processo está ali. São coisas que dá para ensinar a pessoa a aprender a pensar um pouco mais cientificamente, talvez. Mas com certeza tem maneiras de saber confiar no que é confiável e desconfiar do que não é digno de confiança, digamos assim. Já que a gente vai usar o atalho da confiança, aprender a usá-lo um pouco melhor. Não sei se isso contempla. Bom, gente, queria de novo agradecer ao Lenin pela apresentação, pela excelente apresentação. Agradecer a todos que participaram com sua atenção, com suas perguntas. E nos vemos... desculpe, de novo fechou tudo aqui. Pronto.
Ele não me reconhece. Não preciso disso. Nos reencontramos agora em 12 de setembro, novamente no IEA. Com a palestra As Ignorâncias Humanas na Perspectiva Evolucionista, do professor Marco Antônio Correa Varela, do Instituto de Psicologia. Obrigado a todos e boa tarde.